Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 15, versículo 20 em diante. Irmãos, o mês de julho é um mês bastante atípico, né? É um período aí de férias escolares. É um período também que o pessoal, especialmente talvez aqui no norte do Brasil, tirar um período de férias mais longo, né? Eu lembro que, como pastor, o meu drama era justamente esse período de férias, tanto de julho e lá na região sul e sudeste, o mês de janeiro, né? Às vezes dava a impressão, quando eu ia para o culto, no verãozão, que é janeiro, lá em Curitiba, quando eu pastorei durante muitos anos naquela região, a sensação é que houve um arrebatamento da igreja e eu fiquei. Eu tinha essa impressão, né? E descobri que alguns foram arrebatados para Florianópolis, né? Alguns, né, para Camboriú, enfim, né? E não é diferente aqui. Alguns foram arrebatados para Salinas, né? Mas na providência de Deus, Deus vai trazer de volta, né? E que bom saber que alguns foram arrebatados ali para Jobim, está lá na nossa congregação. Mas enfim, é um período muito especial que tem que desfrutar as merecidas férias, né? Eu lembro que falando em férias escolares, eu estava refletindo acerca de dos professores, né? Os professores do ensino fundamental e médio têm um meio de fazer você amar ou odiar suas matérias, né? E refletindo sobre isso, eu penso que eu tive assim um privilégio muito grande, especialmente na matéria de história, na disciplina de história. Nos tempos do meu período de estudo, Deus me deu uma professora que realmente fazia a matéria de história reviver na vida dos alunos. O nome dessa professora, olha, muitos anos, hein, deve ter uns 40 anos atrás, o nome dessa professora era Mirtz. Não era fisicamente impressionante ela era magra, usava óculos pesados e era uma senhora já de idade. Mas como essa mulher gostava da disciplina de história. Mais surpreendente ainda, ensinou um grupo de garotos inquietos a gostar da matéria tanto quanto ela. Seu entusiasmo era contagiante dessa professora Mirtz. Lembro-me de uma porção de coisas que a senhora Mirtz nos ensinou, mas uma declaração dessa professora ficou gravada na minha cabeça todos esses anos. Ela dizia o seguinte: alunos, disse ela, há duas coisas que vocês podem fazer com a história: ignorá-la ou aprender com ela. Isso ficou gravado no meu coração. Foi através dessa professora Mirtz que eu aprendi a ler e gostar de uma boa leitura, tanto de revista, de jornais, de livros, assim por diante. Mas isso ficou gravado na minha mente, essa frase dela: há duas coisas que vocês podem fazer com a história: ignorá-la ou aprender com ela. Parece que a professora Mirtz, apesar de não ser cristão, e na época, a minha infância e adolescência foi na cidade de São Paulo, parece que ela estava lendo aquilo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. O apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, ele fala o seguinte: ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ou seja, no capítulo 10, Paulo cita muito a experiência do povo de Israel num deserto. E lá no versículo 11, olha lá 1 Coríntios, segura aí, Êxodo, capítulo 15, versículo 20, tá bom? Mas vai lá para 1 Coríntios 10, 11. O apóstolo Paulo está dizendo uma verdade que a professora Mirtz, muitas vezes ela citava em sala de aula. Olha o que ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram quê? Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram quê? Escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, a importância da gente aprender olhando para a história e jamais ignorar essas verdades, tanto dos erros como dos acertos, nas quais Deus fez com que fosse registrado sem erro essas verdades da história, para que nós pudéssemos estar aprendendo, absorvendo essas verdades.
E muitas vezes, verdades essas que são ignoradas por falta de dedicação, de um hábito saudável de ler a palavra do Senhor mais assiduamente. Então, irmãos, olha só, queria que a gente lesse Êxodo capítulo 15, versículo 20 a 25. O tema dessa manhã é graça no deserto, tá bom? Aqui é uma experiência um pouquinho do povo de Israel, quando eles saem, né, através da mão forte do Senhor do Egito, eles são retirados, eles passam pelo mar, Deus abre 2 muralhas de água, eles passam a seco pelo mar vermelho ali, e agora eles vão para uma região que a gente vai estar lendo o texto bíblico, tá bom? Diz assim, Êxodo capítulo 15, versículo 20 a 25. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do mar vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhes Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus deu-lhes ali estatutos e uma deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. E ali os provou e disse: se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e dares ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Até aqui a leitura. Senhor, mais uma vez, obrigado, porque a gente pode refletir na tua palavra, nessa amada igreja. Nos ajude a entender o que o Senhor deseja nos ensinar nessa manhã. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, estava pensando justamente de compartilhar com vocês esse texto. Eu já preguei ele uma vez, há muitos anos atrás, quando eu passei por um momento delicado no meu ministério, morando ali na cidade de Curitiba, no Paraná. E eu lembro que Deus me levou para esse texto, né? Isso tem mais ou menos uns 15, 16 anos atrás. E foi um período assim, onde eu pude aprender a olhar para a história e também aprender um pouquinho, né? Onde muitas vezes nosso coração é empurrado para ter atitudes que de certa forma não está conectado com a vontade do nosso Deus. E a graça de Deus que nos alcançou é uma graça que se revela, seja em momentos de triunfo, de sucesso, mas seja momentos também de deserto, seja momentos de sofrimento na nossa vida. A graça de Deus, ela pode se manifestar de forma muito especial na vida daqueles que servem ao Senhor. Mas essa lição aqui, desse texto bíblico, para mim foi algo que saltou aos olhos naquela época. O que a gente vai perceber aqui, né? Algumas cenas, alguns momentos especiais do povo de Israel. O primeiro assim que eu queria destacar é esse momento de alegria e satisfação lá no capítulo 15, versículo 20, né? A Bíblia diz que a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Nós vamos ver, irmãos, que foi esse momento de avivamento ali, temporário, foi um resultado de uma ação do Senhor agindo através do povo de Israel. Deus prometeu libertar o povo do Egito e levá-los para Canaã, como diz lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14. Foi uma promessa do Senhor. Isso desde Gênesis, quando Deus chama Abraão, fala assim: olha, Abraão, você vai ser pai de uma numerosa multidão, mas veja, os seus descendentes serão escravos no Egito.
mas vai ser por um período. Ele colocou a data. E ele falou assim que depois de 400 anos ele ia visitar com mão forte, inclusive ia punir a nação egípcia pelo que ela fez com Israel. Mas irmãos, olha só, Deus prometeu libertar o povo do Egito e levá-los para Canaã. Havia muitas barreiras para que isso pudesse ser superado. Havia a barreira do Império Egípcio, né? Um império que dominava naquela época. Havia a barreira do deserto. Imagine, 2 milhões de pessoas, como é que você vai tirar 600 mil homens, fora mulheres e crianças? Nós temos uma equação por baixo de 2 milhões de pessoas. Então havia uma barreira dessa viagem para aquela região. Barreira da logística, transporte e suprimento para essas pessoas ali, né? O desafio de tirar essas pessoas. A barreira também da incredulidade. Muitos pessimistas, né? Curiosos no meio ali da nação de Israel. Muitas pessoas céticas. Por mais que Deus demonstrou seu amor, seu carinho, a sua intervenção divina. Quando eu olho para o Antigo Testamento, se eu pudesse voltar e ter uma experiência no Antigo Testamento, se eu pudesse escolher isso, que período da história do Antigo Testamento eu escolheria? Irmãos, para mim, tá? Eu escolheria com certeza essa época. Alguns preferem o período do dilúvio, né? Alguns já me disseram, se eu pudesse escolher, escolheria o período do dilúvio, lógico, dentro da arca, não fora da arca, né? Que a coisa ficou feia fora da arca, né? Alguns escolheriam o período do reinado glorioso de Davi, ou talvez do rei piedoso Josias, mas eu escolheria esse período, para poder ver em loco o que estava acontecendo àquele povo. Mas Deus foi vencendo essas barreiras, né? E foi necessário uma ação sobrenatural para a realização da promessa do Senhor. Deus mandou uma série de juízos sobre o Egito e seus deuses, está lá em Êxodo, capítulo 7 ao capítulo 13, né? Você vai ver as 10 pragas, onde Deus estava assim, decapitando as divindades. Deus confrontou as principais divindades do Império Egípcio, ok? As escolhas não aconteceu de forma casual, não, Deus derrotando um por um. Deus abriu o mar vermelho para que o povo passasse a seco, lá em Êxodo 14, e Deus destruiu o poderoso exército de Faraó, como diz lá também em Êxodo capítulo 14. Isso causou um avivamento temporário no arraial de Israel. No capítulo 15 começa com o quê? Com Moisés e o povo adorando, cantando louvores ao Senhor. Nós lemos a partir do versículo 20. Os versículos anteriores é Moisés tributando culto junto com a nação toda, um momento de louvor. Nós tínhamos outros ministros, Cláudio ali, né? E ensaiando com o pessoal cantando, revigorado, louvando a intervenção do Senhor na história de Israel. Então a gente vai ver também, como foi lido, Miriam, a irmã de Moisés, e as mulheres pegaram os tamborins e cantavam ao Senhor. Foi tão importante isso, essa intervenção do Senhor na nação de Israel, que como resultado Deus ordenou a celebração dessa vitória todo ano, né? Você vai ver que a Páscoa é um lembrete de Deus atuando na história de Israel. É lógico que para nós, né, a Páscoa tem um significado já diferente, é uma libertação eterna, espiritual, do poder do pecado. Mas naquela época Deus deu isso como uma ordenança anual ao povo de Israel. Por quê? Porque Ele deu isso como ordenança, porque tem a tendência de esquecer o que Deus fez. No próprio texto a gente vê um apagão. Meu Deus, 3 dias antes estavam adorando, exaltando ao Senhor, 3 dias. E de repente passa por uma situação delicada e começa o que a gente vai ver logo mais no texto. Mas veja, irmãos, Deus ordenou a celebração desta vitória todo ano, como está lá em Êxodo 12. 2 vezes ele repete isso a Moisés. A nação vai ter que tirar um tempo no ano para lembrar, para poder, se reanimar num Deus que escreve a história, que intervém na história. E pare para pensar, irmãos, nas bênçãos que Deus tem nos dado, né? Olhando assim, aproveitando um gancho aqui. Se você retroceder 5 anos, quantas intervenções de Deus na sua vida, o cuidado dele para com a sua vida. Creio que nós podemos cantar cânticos como: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, não é só no final do ano. Ou talvez aquele hino, né? Quantas bênçãos, quantas são recebidas as divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso quantas Deus já fez. Eu não vou arriscar cantar, né? Você está vendo que eu estou lendo, né?
E que bom, né, pastor André? Os ouvidos agradecem, eu sei disso. Mas percebe, irmãos, não é só no momento de culto de gratidão de virada do ano. Nós temos que ter um espírito sempre relembrando do que Deus tem feito por nós e através de nós. Esse momento assim de alegria e de satisfação. Mas, veja bem, eles colocam o pé na estrada. E aí nós vamos ver também, não só um momento de alegria no Senhor, mas também um momento de preocupação lá em Êxodo 15, 22. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Interessante aqui, né? Deus poderia ter levado o povo por um caminho mais curto, mais fácil, mas você vai ver no texto bíblico e algumas referências do Antigo Testamento que Deus faz o caminho mais longo. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho a seco, quanto tempo pelo caminho mais curto e talvez mais seguro, quanto tempo o povo de Israel levaria para chegar à Terra Prometida? Segundo os estudiosos, seria entre 15 a 20 dias. Ok? Indo pela costa do Mediterrâneo, do Mar Mediterrâneo, chegariam à Terra Prometida. Mas o texto bíblico diz que Deus não conduziu a nação de Israel pelo caminho mais fácil, pelo contrário. Abra lá em Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18. Olha o que diz o texto, tá? Deus conhece o seu povo. Ele está preparando a nação. Ele está forjando a nação no deserto, o caráter de uma nação que deveria ser bênção para as outras nações. E o texto vai dizer assim que, sim, Deus poderia ter levado o povo por um caminho mais curto, mais fácil, mas, segundo Êxodo 13, versículo 17 e 18a, diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus, não foi Moisés não, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Ou seja, eles desceram mais ao sul, no Golfo de Suez, naquela Mar Vermelho ali no Golfo de Suez, na Península do Sinai. Eles ficaram rodeando ali, bem ao sul. Deus poderia ter cortado o caminho, como é natural até nos dias de hoje, mas Deus não fez isso, porque Ele precisava ter um tempo com a nação de Israel no deserto. Deus precisava desse tempo com a nação. Então, é Deus quem escolhe o caminho, e o caminho muitas vezes pode ser um deserto. Eu sei que nós tentamos evitar o deserto, mas muitas vezes no currículo do Senhor, o deserto faz parte da vida de Moisés, de José, do próprio rei Davi, do próprio apóstolo Paulo, do nosso Salvador, o Deus Filho perfeito, Jesus Cristo, 40 dias no deserto. Porque, irmãos, nos amedronta, mas é ali que Deus vai preparando os maiores vultos da história. E você sabe, as características do deserto não tem nada que nos atrai. Veja, é um lugar de extremo, Eu tive o privilégio de visitar alguns anos atrás a Península do Sinai. Eu lembro que no período de 3, 4 horas da tarde o calor era insuportável. E de repente, quando chegou lá para as 8, 9 horas da noite, estava caindo neve aonde nós estávamos. Chegamos no pico lá onde supostamente, na cadeia de montanha onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. É um lugar turístico ali, Eu lembro que esse extremo, de dia um calor insuportável, e à noite um frio, irmão. E eu tenho o dedo fino, Eu achava que ia perder meus dedos, eu não sentia meus dedos, mesmo com luvas. Então veja, a característica do deserto é um lugar de extremo, é um lugar com pouca água, com pouco alimento, é um lugar de escassez, é um lugar inabitado, remete muito à solidão, é um lugar perigoso, de muita dor, é um lugar traiçoeiro. Se você não conhece direito, transitar ali, você se perde, porque é um lugar de muita desorientação, é um lugar indesejado. Por quê? Porque promove sofrimento, e nós não gostamos disso, mas é justamente ali que Deus vai levar a nação de Israel. E o texto mostra que o povo havia caminhado 3 dias, um período aí de 60 a 70 quilômetros, isso dá mais ou menos Belém a Castanhal, para você ter uma ideia. Você já fez a pé Belém a Castanhal?
Alguns iam levantar a mão na época do Sírio, tal, né? Saíram de Castanhal, tal, mas o amor de Deus alcançou e agora não precisa mais, que bênção, né? Mas é um período aí de percorrer, mais ou menos 60, 70 quilômetros. Esse tempo aí de caminhada de 3 dias, a nação toda. E aí a euforia estava diminuindo, quando de repente a água também começa, né, a faltar. Palavras de desânimo, viviam uma nova realidade, né? O Egito começou a dar saudades, começaram a ter saudades da vida antiga, fazendo comparações. Mas nós vamos ver que mesmo no deserto o povo tinha uma alternativa: depender de Deus e da sua obra graciosa. Mas será que esse é o recurso que eles recorrem, a nação de Israel? O que a gente vai ver? E aqui, irmãos, rapidamente, uma nota de rodapé, né? Você percebe que nesse período da história de Israel, Deus forneceu sinais em abundância aos israelitas, e a fé deles simplesmente se tornou preguiçosa. Não mais tinham que crer, depender do Senhor. Se existe um momento da história do Antigo Testamento que Deus, imagine, irmãos, aquelas cenas das 10 pragas, do mar se abrir, de Deus dar provisão, sustento, fazer sair água da rocha. Irmãos, eram coisas maravilhosas que aconteciam naquela época. E mesmo assim, né, o povo, parece que a fé daquele pessoal começa a ficar meio, né, opulenta, preguiçosa e assim por diante. E nós vamos perceber que os israelitas não são uma grande demonstração de que os israelitas são uma grande demonstração de que os sinais só conseguem nos tornar viciados em sinais, não em Deus. Por quê, irmãos? Aqui eles começam a reclamar. Eles ficam muito viciados em sinais, mas não Deus que opera através dessas obras, né, maravilhosas. E aí nós vamos ver um momento, né, momento de preocupação, e aí eles caem num erro, que é o momento de desapontamento, de frustração, lá em Êxodo 15, 23. Diz assim no versículo 23: afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-lhe Mara. Olha só, o Egito é um lugar de muitas águas, tá? Muito mais do que a região de Israel atualmente. Pra vocês terem uma ideia, o rio Nilo é muito fértil, aquela região. Se você pegar no Google, você vai ver que é uma região esverdeada, assim, tem abundância, né? O deserto não, mas o Egito sim, era um lugar de muitas águas. No 3º dia chegaram a Mara, né, que significa amargo. Frustração ao perceber que as águas eram amargas. Olha só, ficam frustrados, estão com sede, vão provar da água. E até hoje naquela região tem um lugar que supostamente seja o lugar onde eles pararam, onde até hoje a água permanece bastante salobra e amarga naquela região. Então nós vamos ver assim que eles ficam decepcionados, frustrados, né, com aquilo que está acontecendo. Há um desapontamento na alma ali, no coração daqueles israelitas, né? E a gente sabe que muitas vezes frustrações fazem parte da vida, fazem parte. E não é diferente para os israelitas, como não é diferente dias de hoje para nós. O problema é como nós reagimos diante, às vezes, de algumas dificuldades. A vida cristã não é um mar de rosas. Vai ter dias ruins, mesmo assim Deus promete caminhar com aqueles que pertencem a Ele, né? Deus deseja que nós possamos reagir de uma forma positiva diante de situações indelicadas na nossa vida. E aí, pensando um pouquinho sobre isso, né, essa reação da nação, poxa, eles assistiram em loco a ação do Senhor, tirando eles do Egito. E depois de 3 dias, aquilo que tinha sido um momento de louvor, de gratidão ao Senhor, se transforma em um momento de frustração, de murmuração. A boca que estava louvando, agradecendo, tributando culto a esse Deus, de repente é usado como instrumento de desencorajamento, como instrumento de poder gerar desconfiança na vida de uns com os outros. Como é diferente de alguém que está sintonizado com o Senhor? Quando eu olho para um texto como esse, eu lembro muito do apóstolo Paulo. Lembra o apóstolo Paulo lá? Como é que o apóstolo Paulo reagia diante das circunstâncias difíceis da vida?
Ele escreveu a sua carta aos Filipenses, chamada Carta da Alegria, mas a gente não pode esquecer que ele estava preso, esperando o seu julgamento, ok? E ele vai dizer lá em Filipenses capítulo 4, verso 11, segura aí, Êxodo 15, vai lá para Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13. Ele diz assim para a igreja de Filipe, lembra? É sua carta de prisão, ele está em Roma, está escrevendo lá para os irmãos de Filipe. Ele diz assim, Filipenses 4, 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha a reação de um homem. Não é só Paulo, não. Muitos outros homens e mulheres do Antigo Testamento tinham uma percepção diferente, uma perspectiva diferente diante de situações de sofrimento. Mas aqui o apóstolo Paulo vai dizer assim, não, eu aprendi a passar sede, aprendi a sofrer, aprendi a passar fome, aprendi a viver em fartura, aprendi a viver tendo muito ou tendo pouco, ou passando necessidade. Eu aprendi. Por quê? Porque quem me sustenta é o Senhor. Aí que vem o famoso versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, esse Deus que nos chamou, nos fortalece em momentos de dificuldade, ok? Esse texto nos mostra que em Jesus é possível a gente passar por momentos delicados, humanamente falando. As circunstâncias podem nos abraçar de forma espinhosa, mas nós podemos encontrar força, esperança no Senhor. E aqui a nação de Israel dando um exemplo bastante negativo, através desse momento de frustração. Porém, nós vamos ver que a frustração leva para um outro momento, o momento realmente de verbalizar de uma forma negativa a que estava acontecendo, essa cena aí da murmuração. Olha lá no versículo 24, de Êxodo 15, 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Ou seja, agora precisamos encontrar um responsável. Ok? 3 dias, passando sede, chegam numa região que tem água, mas a água não é para consumo, ela é amarga, ela não é potável, e eles começam o quê? A murmurar contra Moisés. Na verdade, eles vão fazer isso no Êxodo 15, em Êxodo 16, 2, e em Êxodo 17, 3. Ok? Eles murmuram porque não tem água, eles murmuram porque não tem o que comer, e Deus manda um maná maravilhoso, dá regra de como pegar o maná, né? Todo dia vai cair maná, você pega o que? A quantidade que você vai consumir durante o dia. Não foi essa a orientação do Senhor? O que eles fazem? Espertinho, já tinha brasileiro, ou pelo menos jeitinho brasileiro. Se você ler Êxodo 16 em diante, o que eles fazem? Eu vou pegar um pouco para o café, almoço e janta, e já vou pegar um pouco a mais. Vai que, no outro dia não cai o maná. Aí eles pegaram a mais, muitos pegaram a mais. Aí no outro dia amanhecia podre o que sobrava. E Deus falava assim, olha, no 6º dia, você vai colher o quê? O maná do dia, e você vai colher também o maná para o outro dia, que era o Shabat, o dia de descanso. Então você vai recolher porção dupla. O que a nação fez? Recolheu porção dupla. Mas no outro dia, o que eles fizeram? Saíram de manhã para procurar esse alimento maná. Veja, irmãos, olha o coração humano, a dificuldade de seguir as orientações do Senhor. Então você vai ver isso em Êxodo 16 também, em Êxodo 17, O que é murmurar? É um descontentamento com uma situação. A murmuração adoece a alma e contamina as pessoas ao nosso redor. John MacArthur, no seu comentário do texto, ele diz assim, que a memória da vitória israelita não durou muito. As declarações personalizadas de seu hino ao Senhor, cantado 3 dias antes, dissolveram-se em fumaça. Sua fé em Deus se desfez. Sua pergunta referente à existência de água potável apagou todas as afirmações recentes sobre o Deus digno de receber louvores, porque fizera milagres, estava claramente levando seu povo para a terra, para a sua terra. Então, o que acontece? Esse ciclo insano, muitas vezes porque a murmuração é isso, irmãos. Muitas vezes a gente desfruta de abundância, e por desfrutar de
momentos de alegria, de abundância, de paz, de tranquilidade, a gente cria expectativa, achando que a vida vai ser só assim, e não vai ser assim. E quando a gente cria expectativa num mundo decaído como o nosso, um momento ou outro a gente vai se frustrar com pessoas, com recursos financeiros, com a nossa própria saúde, com a saúde das pessoas que nós amamos, ok? Viver nesse mundo não é o céu, porque o céu, a eternidade é na presença do Senhor. Um dia nós estaremos com Ele, mas enquanto não chegarmos lá, vivemos nesse mundo imperfeito. E a murmuração ele tem esse ciclo insano, né? É um momento de abundância, ok? Que a gente desfruta, a partir dali cria-se um trampolim, criando expectativa de que a vida vai ser assim. Depois tem um momento de desapontamento, por quê? Porque frustrações virão, e aí vem o quê? Da reclamação, né? Como o povo de Israel vai fazer no texto que nós lemos da palavra do Senhor. Há pessoas que a gente vai ver ali no texto, né? Que a gente deu lá em cima, né? Olha só. O versículo 23, afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E aí qual a reação deles? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então, irmãos, há pessoas que quando encontram águas amargas, o que acontece? Elas se tornam amargas. Interessante. Aquilo que estavam rejeitando, sem perceber, estavam se tornando amargos também. As pessoas estavam se tornando gente tóxica, amargas. E aí, irmãos, porque a murmuração, a reclamação, ela floresce numa alma amarga, numa alma que se deixa alimentar por coisas que muitas vezes não procede da verdade do Senhor. E aí no texto bíblico, o que eles vão fazer? Eles vão culpar quem? Moisés. Quando se cava o próprio buraco, é preciso jogar a terra em alguém. Em quem escolheram? Moisés. E Moisés vai estar no olho do furacão algumas outras vezes mais no texto bíblico, né? Então, por que Deus permitiu essa situação? O texto de Êxodo 15, 25, vai dizer assim que ali o Senhor os provou, no versículo 25. Veja, Deus estava provando, ok? Deus estava provando, justamente testando o caráter daquele povo ali no Egito. Lá no deserto ali de Sur. E o texto de Deuteronômio 8, 2 a 3, abra lá o texto ali, né? Deus provando para revelar o que está no coração, tá bom? Por que Deus permitiu essa situação? Justamente para tratar. Tem coisa na nossa vida, tem coisa na vida dos hebreus naquela época que precisava ser tratado. E lá o autor mostra isso em Deuteronômio 8, versículo 2 a 3, né? Diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para o quê? Para te humilhar, para te provar. Olha Deus provando aqui, hein? Para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então o deserto tem essa habilidade de estar extraindo coisas negativas da nossa vida. Há muita coisa que Deus joga à luz, pensando assim, olha, isso aqui não faz parte de um verdadeiro cristão, de gente que depende de mim. E lá no verso 3 de Deuteronômio 8, ele continua, ele te humilhou, ele te deixou ter fome. Olha só, às vezes Deus, no seu senso de humor, ele acha que o sofrimento é uma terra fértil, que precisa tratar algumas coisas da nossa vida, por mais que não gostamos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, ele te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha o senso aqui do Senhor, senso de humor do nosso Deus, tratando de áreas delicadas na vida do seu povo ali no Egito. É atual Egito ainda, né? Mas aquela região do deserto ali do Sinai. Então nós vamos ver esse momento de desapontamento, de frustração, né? Esse momento de reclamação, murmuração. Mas nós vamos ver também um momento de humilhação, especialmente de quem? Lá no versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, né?
a importância de Moisés diante do problema. O que ele faz? Ele vai buscar a Deus. Deus muitas vezes nos conduz ao deserto para recorrermos a Ele em oração. Ok? Essa é a forma que Deus age em nós, né? Vai tirando tudo os nossos apoios, os nossos ídolos do nosso coração. C.S. Lewis, num dos seus livros, ele fala assim que o amor de Deus às vezes é tão grande para com a nossa vida que ele se faz de resto. De resto. Vai tirando tudo aquilo que a gente idolatra. Talvez um bom emprego, talvez um namoro, talvez, sabe, a saúde, ok? E aí ele permite que a gente passe por um funil que não cabe essas coisas, que a gente tanto valoriza. São importantes? São, mas nada é mais importante do que relacionamento com Deus. E nesse funil só passa você e o Senhor. E é nesse deserto que Deus vai tratar cara a cara com aqueles que pertencem a Ele. Então, Deus muitas vezes nos conduz ao deserto para recorrermos a Ele em oração, numa dependência santa na sua presença. Lá Deus graciosamente ensina o seu povo a confiar nele. Quando? Diariamente. Não é apenas quando as situações surgem, as situações que a gente não tem controle, não. Nossa dependência do Senhor é diária, é diária. Por isso que Ele manda água quando precisam, por isso que Ele dá o maná todos os dias, todos os dias vocês vão recolher, porque vocês têm que entender essa dependência que vocês têm que ter comigo. Lá Deus graciosamente ensina o seu povo a confiar nele diariamente. Moisés clamou ao Senhor, né? Que líder, irmãos, que exemplo, né? De Moisés aqui no texto bíblico. Ele vai a Deus em oração. É a parte mais difícil e a parte mais fácil do processo, né? É mais fácil por quê? Para aqueles que recorrem a Deus em oração, ok? Diz assim: Deus, olha, e agora? Eu não sei, o Senhor sabe. O que eu devo fazer? Quais as decisões? Qual o caminho a seguir? Qual a porta que o Senhor deseja que eu bata? Me orienta, Senhor. Mas também a parte mais difícil, por quê? Porque poucas pessoas recorrem a Deus humildemente. Antes batem em várias outras portas, tentando outros recursos, né? Outros mecanismos, mas não recorrem a Deus em oração. Então nós vamos ver que Moisés clamou humildemente ao Senhor, que é sim a parte mais difícil e a mais fácil. A mais fácil é quando nós realmente derramamos na presença do Senhor. E Deus nos leva por caminhos como esse para a gente buscar a sua face, para nós desfrutarmos da sua presença. E a partir dali alinharmos a nossa vida segundo a sua santa, a orientação perfeita para cada um de nós. E aí, nesse ponto, né, esse momento de humilhação que a gente vai ver no texto bíblico. E aqui nós vamos ver também um momento realmente de restauração da nação. Êxodo 15, versículo 25 em diante. E o Senhor lhe mostrou uma árvore, ou um arbusto, né? Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, né? Então olha só, né? Deus cuidando do seu povo ali, da nação de Israel. Após a oração veio a orientação. Você veja, irmãos, que orientação é essa? Jogar um arbusto, uma madeira no rio, né? Desculpa, naquela água, naquele poço de águas amargas. E ele faz isso, mostrando que, veja, é Deus que intervém milagrosamente. Deus tem maneiras diferentes de solucionar nossos problemas, né? Mas a solução dependia de fé na palavra, mais obediência. E é justamente isso que Moisés vai fazer. A solução dependia disso, na fé na palavra de quem? De um Deus que não mente, de um Deus que orienta, mesmo não fazendo sentido como aquilo que ele ordenou a Moisés. Mas Moisés obedece ao Senhor. Quando a gente olha para o Novo Testamento, inúmeras vezes a gente vai ver isso acontecer no Novo Testamento também. Como Jesus, né? Lá para Pedro, lançai as redes. Aí Pedro poderia dizer assim: não, deixa eu dar um sermão para o Senhor. Senhor, né? De pescaria entendo eu. Passei a madrugada toda pescando, não peguei nada aqui, né? No mar da Galileia, não peguei nada aqui nessa lagoa, Senhor. Como assim? Está amanhecendo, o Senhor manda essa ordem? Mas ele obedeceu. E a Bíblia diz que precisou de vários homens puxar a rede, quase se rompeu de tantos peixes. Ou seja, às vezes não faz sentido.
Como Jesus ordenando, afasta aquela pedra, lembra? 4 dias estava morto Lázaro. E o Senhor Jesus, que é soberano sobre a vida, sobre a morte, ressuscita Lázaro. Talvez para aquelas pessoas, como assim? Afasta essa grande pedra, afasta. E Deus manda sair Lázaro. Muitas vezes, o que Deus pede de nós, né, não faz sentido. Mas as verdades dele não ferem o caráter das Escrituras. E o povo de Deus, quando cumpre a vontade do Senhor, sai mais do que vitoriosos na obediência ao nosso Deus. Então, irmãos, um pouquinho aqui dessa verdade, da graça de Deus no deserto, né? Graça de Deus. O que eles mais precisavam, na verdade, nesse texto bíblico, não era água, mas confiança em Deus. O que eles mais precisavam não era água, mas confiança em Deus, ou seja, desfrutar da graça desse Deus mesmo no deserto. Mesmo no deserto. E o nosso desejo, que você saia daqui nesta manhã, entendendo mesmo diante de situações complicadíssimas, você tem um recurso. E esse recurso é o Deus das Escrituras. Um Deus presente na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Que você saia daqui animado nele, encorajado nesse Senhor, para que a bênção do Senhor, a provisão do Senhor e acima de tudo a sua presença faça a diferença, mesmo nos desertos mais terríveis que muitas vezes assolam a nossa vida. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado mais uma vez por essa reflexão bíblica aqui nesse texto tão rico da tua palavra. Que o Senhor nos ajude a assimilar preciosidades que foram, Deus, vista nesse texto. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã aqui, ó Deus, presente. Nos ajuda, Senhor, a buscar ao Senhor, a usar os nossos lábios, Senhor. Não apenas no domingo de manhã ou à noite, tributando glória e honra ao Senhor, louvando ao Senhor através dos nossos lábios, mas durante a semana, que nossos lábios não sejam instrumento de murmuração, de reclamação, mas sim instrumento da sua graça, Pai, levando fé, esperança e amor, Deus, para com as pessoas em nossa volta. Nos ajuda a desenvolver essa confiança plena no Senhor, como Moisés fez, ó Deus, ali há mais ou menos 1500 anos atrás. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor nos dê ainda um tempo precioso na tua presença. Em nome de Jesus, amém, Senhor.